tarde, o Jornal da Escola São Mateus está no ar. Vamos para as principais notícias do dia. Professores e funcionários dizem estar com saudades dos seus alunos. Em período de quarentena, professores gravam vídeos motivacionais para os seus alunos. O que é isso? Sim, é uma televisão e eu estou dentro dela. Por quê? Porque eu estou anunciando uma notícia. Hoje, pessoal, na nossa aula de português, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o gênero textual notícia. Fique comigo e acompanhe o vídeo. Oi, pessoal, aqui estou eu agora, fora da televisão, para iniciar nossa aula, então, de língua portuguesa sobre notícia, tá? Então, vamos lá. A notícia, quando a gente pensa em notícia, o que vem à cabeça de vocês, né? Muitas vezes a gente vai relacionar notícia como um jornal, um telejornal, ou algo que aconteceu e que vai ser informado. Só que a notícia vai muito além disso, tá? Então, a notícia, ela é um gênero textual, assim como os contos, os romances, as novelas, né? Então, é um gênero textual. E ele tem o objetivo principal é informar o leitor. E ele é um texto que está presente nos meios de comunicação, onde profissionais, na maioria jornalistas, vão se utilizar então desse gênero para informar as pessoas. E essa escrita da notícia, então, ela deve ser uma narrativa técnica, onde o escritor, no caso, ele vai narrar o fato e ele deve ser impessoal e imparcial, ou seja, ele deve escrever sempre a notícia em terceira pessoa. E imparcial, ele não pode se posicionar sobre o ocorrido, né? Ele tem que ser neutro sobre o assunto, somente informar o que aconteceu, tá? E onde a notícia pode ser encontrada? Ela pode ser encontrada na televisão, nos telejornais, jornais impressos e online, rádio e internet de modo geral. E como a gente vai conseguir, então, identificar uma notícia? A notícia, ela vai, então, ser condicionada a fatos de interesse do público em geral, tá? Então, vai ser algo que a população, que o leitor, que o ouvinte vai querer realmente saber, se informar sobre o assunto. E ela deve ter uma linguagem clara, objetiva e precisa, tá? A notícia é aquilo que aconteceu e que muitas vezes não se sabe muitas coisas sobre o ocorrido. Por exemplo, um famoso morre. É um famoso conhecido, o jornal vai fazer o quê? Vai publicar que aquele famoso morreu. Muitas vezes ele não sabe qual foi a causa da morte, o porquê, né? Muitas vezes não sabe onde que ocorreu, mas ele vai noticiar. Então é algo que não tem um referencial muito grande, que não tem uma pesquisa, que não se sabe muito. São as informações que se sabe até o momento e vão ser anunciadas ao público, tá? O outro gênero que vai entrar na próxima aula, que é a reportagem, aí ele vai então ir atrás de informações, ele vai fazer pesquisa, é algo que vai ser mais concreto e vai trazer muitas informações, só que é algo demorado a ser construído, diferente da notícia, tá? Bom, e na notícia a gente deve responder algumas questões, e são elas: quem, onde, o que, como, quando e por quê. E muitas vezes a notícia não vai responder todas essas questões, porque ela não sabe, né? Então, de fato, algumas dessas questões elas não vão ser respondidas, mas tem que se fazer o possível para responder, porque elas são essenciais, né? Em que local aconteceu, quando que ocorreu, o que foi, né? Enfim, deve tentar sempre responder. Bom, a notícia, ela tem uma estrutura e que deve ser seguida, sempre nesta ordem, tá? Então, ela deve ter um título principal, o qual vai ter o objetivo de chamar a atenção do público, né? O leitor vai ler aquele título e vai ser, nossa, que interessante, né? Eu vou ter que ler isso aqui. Aí, por conseguinte, tem então o título auxiliar, que vai fazer o quê? Ele vai trazer informações complementares a esse título principal. É fazer com que o leitor ele
que ainda mais aguce a curiosidade do leitor, tá? E então vai ter o lead, ou lead, que é uma palavra inglesa, tá? Que foi trazida para o português e ela vai significar, então, conduzir a notícia, digamos assim, né? O que conduz a notícia vai ser aquelas questões que eu falei aqui para vocês. Então, essas questões vão ser respondidas no primeiro parágrafo da notícia, tá? Então, todas essas questões no primeiro parágrafo deverão ser respondidas. E o corpo da notícia, então, vai ser a informação propriamente dita, com um pouco mais de clareza, com um pouquinho mais de informação. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma notícia, tá? Para a gente poder fazer uma análise dela, para ver se ela realmente segue essa estrutura. Essa notícia foi tirada do site do G1 e ela ocorreu agora, dia 11, no último sábado, na Indonésia, tá? Então aqui eu já separei ela em partes. Então o título principal a notícia traz: Vulcão Anak Krakatoa entra em erupção na Indonésia. Bom, já não vai nos chamar a atenção, né? Porque um vulcão não é algo que acontece todo dia. Sendo que a gente nem tem vulcão aqui no nosso país, né? Então é algo que vai aguçar a curiosidade. Agora, traz mais informações. Coluna de fumaça e cinzas chegou a 500 metros de altura. Essa é a mais longa erupção desde dezembro de 2018. Opa, trouxe mais informação, ó. Falou que teve uma coluna de fumaça de 500 metros e é a mais longa desde a última que ocorreu em dezembro de 2018. Ou seja, esse vai ser o título auxiliar. Ele vai estar cumprindo a função de complementar o título, tá? E agora a lead, como eu falei para vocês, que é o primeiro parágrafo da notícia, vai tentar responder aquelas questões lá que eu disse para vocês, né? Então, o vulcão Anak, também conhecido como Anak, só mudou o nome aqui, que aqui ele está escrito Krakatau e aqui Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão no início da madrugada deste sábado, dia 11. Não há registro de vítimas. Bom, será que ele vai responder essas questões que a gente tem, que são estas aqui? Opa, estas aqui? Vamos ver. Então, quem? Primeira pergunta. O vulcão. Onde? Na Indonésia. O que? Entrou em erupção. Quando? No início da madrugada do dia 11. Bom, agora ele não falou o porquê, né? Ocorreu isso. Por quê? Porque o vulcão é um fenômeno natural que ele tem, então, as placas tectônicas que elas se movimentam e vão fazer com que a lava se espilhe, então, da pedra, né, ali no caso do vulcão, e é algo que acontece, né, é um fenômeno natural, não tem uma explicação. Na verdade, tem, só que a notícia ela não trouxe, ela não fez essa pesquisa, né, isso vai ficar a cargo da reportagem, que aí vai ir atrás de informações, de conhecimento científico, enfim, geológico, vai trazer isso e vai ser um texto maior, com mais complemento, tá? Então, aqui cumpriu a função e seguiu a ordem. E agora eu separei como corpo do texto essa informação. A coluna de fumaça e cinza subiu até 500 metros. A explosão, que foi ouvida na capital Jakarta, a 150 quilômetros do vulcão, foi a mais violenta e a mais longa desde dezembro de 2018, quando desencadeou um tsunami que matou 281 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos na Indonésia. Bom, então aqui o corpo do texto ele nos trouxe uma informação maior, falou, né, onde que aconteceu, explicou mais do que aqui, porque aqui ele respondeu aquelas perguntas que são essenciais, né, pra gente entender o que aconteceu, só que aqui vai ser mais detalhado, tá? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá ok? Beijo, até mais.